Graça e paz a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com os amigos e com os irmãos a palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 21, que diz: Pai, pequei contra o céu e contra a terra, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloca um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Jesus Cristo, nosso Senhor, vai trazer essa parábola para os seus discípulos, contando a história de um certo homem que tinha 2 filhos. E o filho mais jovem, o filho mais moço, um certo dia, um belo dia, chega para o seu pai e pede ao seu pai a sua parte da herança. Sabemos que um filho só tem direito à herança do seu pai, mesmo naquela época, quando o seu pai morresse. E com o seu pai ainda vivo, o seu filho chega para o seu pai e cobra a parte da herança que lhe pertencia. Eu trago na minha mente, irmãos, aquela passagem lá de Gênesis que conta que em meio ao conflito familiar entre Jacó e Esaú, que Jacó é forçado a sair de dentro da sua casa porque o seu irmão desejava lhe matar. Então Isaac chega para Jacó e fala para Jacó que Jacó vai viver no meio da tua parentela. E diz a palavra que quando Jacó chega lá no meio da tua parentela, lá na casa de Labão, qual tornaria o seu sogro, Jacó chega apenas com cajado. Jacó não chega com a parte da herança que lhe pertencia, não chega com a metade dos bens do seu pai. Sabemos que Isaac era um homem que tinha bastante finanças, bastante dinheiro, um homem bastante próspero, porém Jacó teve que se virar sozinho em meio àquele conflito. Estou trazendo essa passagem para nós só para nós entendermos um pouco como era a repartição da herança naquela época, para que nós venhamos entender que um filho naquela época só tinha direito à parte da herança quando seu pai já não tinha mais a vida, quando seu pai morresse. Então esse jovem chega para o seu pai e chega para ele e fala: pai, eu quero a parte da herança que me pertence. E diz a palavra, vai nos narrar o próprio Jesus Cristo que o seu pai faz o que aquele jovem desejava, dá essa liberdade ao seu filho. E diz que não muito tempo depois, aquele jovem pega a parte da herança a qual lhe pertencia e sai da sua casa, vai morar num lugar distante e começa a gastar a sua herança, o dinheiro do seu pai, com as prostitutas, com as bebidas, com tudo de ruim que ele poderia fazer, ele fez com o dinheiro do seu pai, gastando de uma maneira irresponsável todo o dinheiro que o seu pai lhe dera. E agora, então, vem uma grande fome naquela cidade a qual aquele jovem estava vivendo. E aquele jovem agora sem nenhum tostão no bolso, sem dinheiro nenhum, a solução que ele encontra para o seu problema, para conseguir viver, para conseguir alimentar-se, é cuidar de porcos, um animal que os judeus vê como impuro, como um animal impuro. E nos narra Jesus Cristo que aquele jovem, ao alimentar os porcos, ele deseja a se alimentar do alimento a qual os porcos comiam.
vemos que aquele jovem, enquanto vivia dentro da casa do seu pai, enquanto vivia ali debaixo da orientação do seu pai, debaixo da sabedoria do seu pai, debaixo das bênçãos do seu pai, aquele jovem vivia bem, vivia próspero, vivia abençoado. Porém, quando aquele jovem se revolta, quando aquele jovem passa a amar o dinheiro, a riqueza do seu pai, mais do que o seu próprio pai, e pede ao seu pai a parte a qual lhe pertencia, começa tudo a dar errado na vida daquele jovem. Aquele jovem começa a gastar a herança, a parte da sua herança de uma maneira irresponsável, começa a gastar tudo, porque ele já não tinha mais o temor de Deus dentro dele, já não tinha mais o amor por Deus dentro dele, já não tinha o amor mais pelo seu pai dentro do teu coração, o amor pelo dinheiro, o amor pelos bens já era maior que o amor pelo seu pai. E aquele jovem começa a viver de uma forma irresponsável, aquele jovem começa a se desviar do caminho do seu pai. Ele já não desejava mais a estar junto com seu pai, junto com seus irmãos, com seu irmão. E aquele jovem agora vive ali naquela terra distante, humilhado, porque estava tomando conta de um animal que para o seu povo era um animal impuro, para ele próprio ele estava rompendo com todos os seus princípios a qual tinha aprendido dentro da casa do seu pai, as leis, os mandamentos a qual ele tinha aprendido em toda a sua trajetória. Ele já estava quebrando os seus princípios, porque estava ali cuidando de porcos, desejando se alimentar do alimento dos porcos. Mas então, em um certo dia, dentro daquela situação catastrófica, aquele jovem decide, em meio à fome, em meio ao desespero, em meio ao risco de viver longe da casa do pai, aquele jovem desperta dentro dele: certamente os servos do meu pai, os empregados do meu pai têm alimento com fartura. Vou chegar para o meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de chamar o seu filho, mas me aceita pelo menos como o teu servo. Uma coisa que eu aprendo com esse jovem, a coisa negativa que eu aprendo com ele, já falei, mas agora a coisa positiva, que um erro não venha fazer-nos optar por outros erros, que nós venhamos nos humilhar. Falando para você agora que não sei por qual motivo se afastou da casa do pai, não sei se é por causa dos prazeres mundanos, por causa dos prazeres a qual esse mesmo jovem teve com bebidas, com mulheres, com prostitutas, ou seja, por decepções, desilusões. Não sei quem te feriu, se alguém te feriu, mas o que nós podemos aprender com esse jovem é que nós devemos nos humilharmos, reconhecermos que estamos errados diante do Pai e chegar para o Pai, para Deus, com o coração quebrantado, com o coração aberto para dizer para o Senhor: Senhor, me aceite pelo menos para te servir. Não quero mais ter parte da herança, não quero mais ser reconhecido como teu filho, me aceite pelo menos como teu servo, me dê pelo menos o que me alimentar. Então, aquele jovem volta para casa, aquele jovem volta para os braços do seu pai, com o texto já formado, com o texto pronto para chegar para o seu pai e falar. E quando ele chega perto das propriedades do seu pai, o seu pai avista-o de longe e vai de encontro a ele. E quando o seu filho começa a falar: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou mais o pai, no mesmo instante, como corta o seu filho.
aquele texto pronto, o pai joga por terra. E o pai chega para os seus empregados e fala para os seus empregados: vai lá, pega uma roupa e vista, pega um anel e coloca em seus dedos, pega uma sandália e coloca em seus pés, pega um novilho e mata-o, para que nós venhamos fazer uma festa, que nós venhamos celebrar, que nós venhamos festejar, porque esse meu filho estava morto, mas agora ele vive, agora ele está de volta, então nós venhamos festejar, venhamos fazer uma grande festa. O Senhor está te esperando de volta para um grande banquete, para uma grande festa, porque certamente eu, você, éramos inimigos de Deus, mas quando desejamos voltar para a casa do Pai, a viver debaixo da orientação do Pai, debaixo dos mandamentos, dos ensinamentos do Pai, voltamos a ser co-herdeiros de Cristo e voltamos a ter parte da herança novamente, a qual nos pertence através de Jesus Cristo. O pai esquece tudo de negativo a qual aquele filho tinha feito, e aquele pai aceita o teu filho de volta, e aquele filho é novamente colocado no seio da família, colocado co-herdeiro do seu irmão, co-herdeiro de Jesus Cristo novamente. E aquele jovem tem direito à parte que lhe pertencia novamente, à parte que lhe pertence, a salvação. Aquele jovem agora tem direito à salvação novamente. Não importa por aonde você tem andado, por aonde você andou, que coisas praticou. Se você se humilhar e voltar de novo para os braços do Pai, você que foi humilhado, você que não teve o direito nem de comer do alimento a qual os porcos comiam, mas você se humilha e volta de novo para a casa do Pai, você é de novo pertencente da salvação dada através de Jesus Cristo. Então, irmãos e amigos, você que se afastou da presença de Deus, volte novamente, porque o Pai está te esperando de braço aberto. E diz a história, nos narra a história, que aquele jovem também tinha um irmão, e ao irmão, ao chegar próximo também da casa do seu pai, aquele irmão que nunca tinha se afastado da presença do pai, que estava ali vivendo dia a dia após trabalhando junto com seu pai, na grande obra com o seu pai, aquele jovem chega em sua casa e avista ali uma grande festa, então aquele jovem, ao ver o seu irmão mais velho, ao ver aquela festa, chega para um dos seus servos e pergunta o que estava acontecendo, e aquele servo fala que o irmão dele, que estava perdido, que estava afastado, que estava morto, tinha voltado para casa. E é o seu pai, ao ver o teu irmão, recebe o teu irmão, mata um novilho, chama os convidados e dá uma grande festa. E naquele mesmo instante, o coração do teu irmão se encheu de ódio, de rancor, de amargura. E o seu pai, ao avistar esse teu filho, chega perante ao seu filho para conversar com o teu filho. E o seu filho chega para o seu pai e fala para o seu pai: pai, estou esse tempo todo trabalhando com o Senhor, forçadamente, trabalhando em serviço árduo, duro, e o Senhor nunca me deu nada para fazer pelo menos uma festa com os meus amigos. Agora eu quero falar não para o filho que estava perdido longe de casa, mas para o filho que está perdido dentro de casa, que mesmo estando dentro de casa, mesmo estando junto com seu pai, não conhecia o amor do pai, não conhece o amor do pai, se acha melhor
que o seu irmão, que aquele teu irmão que estava distante, que estava afastado. Quero falar agora para você que se encontra nessa situação. Para você que não entende a misericórdia do Pai, que não entende a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que desejar ser o primeiro, que seja o último. Que nós venhamos entender que quando um dos nossos irmãos que está afastado, que quando um desses pequeninos voltar, que nós venhamos nos alegrar, que nós venhamos festejar, que nós venhamos fazer parte desse grande banquete, que nós não venhamos estar com o coração cheio de rancor e ódio por esse irmão que estava morto e voltou. Esse irmão que estava lá nas garras de Satanás, que voltou para a casa do Pai, e ao invés de nós nos alegrarmos com ele, nós enchemos nossos corações de ira e não entendemos a misericórdia do Pai. Mas foi necessário que aquele irmão passasse por isso, para que o teu Pai viesse dar esse ensinamento a ele, para que de agora em diante ele venha entender o amor desse Pai, que não importa que você esteja morto distante do seu pai como um filho pródigo, ou que esteja morto dentro da casa do seu pai, você está morto da mesma forma, da mesma maneira. A palavra de Deus diz que Jesus veio para dar vida e que tenham vida em abundância. Aquele jovem não estava cheio de vida, porque certamente se ele estivesse cheio de vida, como Jesus Cristo falou, como Jesus Cristo anunciou, ele iria se alegrar. E ele iria festejar a volta do seu irmão. O terceiro ensinamento que eu aprendo com a terceira pessoa dessa parábola, e a pessoa mais importante, a que dá um ensinamento maior para nós, é o Pai. O Pai foi a pessoa mais prejudicada dessa história, ou a única prejudicada. Ele foi o único que trabalhou verdadeiramente a vida toda, desde o princípio, antes da fundação do mundo. Fala a glória de Deus. Desde a fundação do mundo trabalhou para nossas vidas. E chega aquele filho e pede a parte da herança que lhe pertencia. E chega aquele outro filho e não entende o tamanho do teu amor e da sua misericórdia. Esse mesmo pai, a única parte ofendida nessa história, o único que tinha o direito de se decepcionar, quando avista aquele filho voltando, e quando vê o que está dentro do coração do outro filho, um filho desejava pecar, desejava viver de uma forma promíscua, e o outro filho estava ali junto com ele, mas não compreendia. Mas para os dois, o Senhor, o seu Pai, espera, os recebe de braços abertos, entende o defeito dos seus dois filhos e ama-os acima de todas as coisas. Deus é amor e espera que nós venhamos o amar em espírito e em verdade. Não podemos compreender o amor de Deus, mas entendemos, mas despertamos para saber que Ele nos ama, a ponto de compreender quando nós nos afastamos da presença dEle, compreender quando estamos na casa dEle de falsidade,
preocupado com a vida do irmão, preocupado com a vida do nosso próximo, e não estamos ali com o verdadeiro amor. Então, amigos e irmãos, que essa palavra venha estar dentro do coração, dentro da vida de cada um. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra, a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, venha entrar dentro do teu coração e venha habitar dentro do seu coração. Que a partir de hoje você venha ser uma nova criatura. Que nós venhamos ser novas criaturas. Que venhamos nascer de novo da água e do Espírito. Amém? Sejam todos cheios, um forte abraço, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.